Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta de hoje é uma mistura de assuntos que parece não ter nenhuma relação, embora na verdade tenha uma relação, mas tem uma relação totalmente errada do que a relação que pelo menos faz mais sentido. Não quero impor aqui verdade de forma alguma, vou apenas expor a minha opinião e os argumentos que me fizeram chegar nessa opinião. Não estou querendo dizer que é a verdade absoluta, que é a coisa certa, nem nada do tipo. Eu não quero ofender, criticar, nem julgar nada, certo? Então, se eu vou falar de religião, putaria, religião, putaria, e uma questão de leis e tal. Qual que é a parada? As pessoas estão muito preocupadas com a vida sexual das outras pessoas. As pessoas estão muito preocupadas em julgar, em dizer quais fetiches são certos, são normais da pessoa ter, com quem a pessoa pode ou não transar, quantas vezes a pessoa pode ou não transar, associar a vida sexual, o prazer carnal, porque se a gente pensar em prazer carnal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente o prazer que o sexo proporciona. Só que existem outros tipos de prazeres carnais. A comida, o cheiro, o tato na questão do carinho e tal. Mas falando assim, mais de prazer carnal, as pessoas estão acostumadas a associar a vida sexual com a moral, com o caráter, com a índole e também com a religião. E tipo, se parar pra pensar friamente, sem preconceito nenhum, do que é moral, do que é ético, do que é caráter, do que é índole e tal, e do que não é, do que é certo e do que é errado. Só que isso tudo é interpretação daquela religião, na sua religião. Na mesma liberdade que você quer ter de seguir a religião que você segue, de acreditar na religião que você acredita, de acreditar no Deus que você acredita da forma que você acredita em Deus. Essa mesma liberdade você tem que deixar as outras pessoas também terem. Porque se você quer ter uma coisa, liberdade, você tem que dar liberdade, certo? E tipo, as pessoas têm que parar de esquecer que o mundo não é uma competição, só competição igual as pessoas pensam. Que tipo, só existe uma religião certa, só existe um partido político certo, só existe um político certo, só existe um time de futebol certo, só existe um Deus certo, só existe. Porra, um não precisa anular o outro. Podem coexistir. Não tem problema nenhum. Você ter pensamentos diferentes. Somos, no Brasil, atualmente, cerca de 200 milhões de pessoas, de acordo com o último censo. Claro que não dá para dar um número exato, porque a cada dia, a cada hora, morrem X pessoas e nascem X pessoas, né? Aliás, alguém já pensou, será na proporção? Não tem como calcular, mas qual será que é a proporção? Né? Tipo assim, a cada hora nascem 100 pessoas, a cada hora morrem 100 pessoas? Ou será que a cada hora nascem 100 pessoas, mas a cada hora morrem 150 pessoas, 200 pessoas? Ou então morrem 50 pessoas, morrem 80 pessoas? Enfim, qual será que é a proporção de uma para outra? Mas isso também não é uma questão muito importante nesse sentido. Voltando a falar a questão da religião, tipo, você não precisa da religião para ter moral, para ter caráter, para ter ética. Isso daí você precisa de educação. Dos seus pais te darem educação, do que é responsável pela educação, e também de uma coisa que é normal, do que não é tão normal, só que também não precisa ser extremo. Extremista não faz sentido nenhum. Só porque alguns não consideram normal, não quer dizer que não seja normal, né? E assim, o que é caráter, moral, ídolo, ética e tal? É mais a questão de ação, de atitudes. Na questão sexual, como que o sexo, como que a questão sexual pode ser moral ou não, pode afetar a moral, o caráter, a ídolo ou não. O sexo sendo consensual e sendo saudável, ou seja, consensual, o que significa isso? Que ambas as pessoas envolvidas estão ali de livre e espontânea vontade. Ambas as pessoas envolvidas concordam, sabem o que vai acontecer, concordam com tudo que vai acontecer ali no ato sexual em si. Então isso é um sexo saudável, um sexo que não afeta a moral, não afeta o caráter, não afeta a índole nem nada. Agora, no caso do estupro, no caso do assédio, ou seja, uma das pessoas envolvidas não está interessada em ter atos sexuais com outra pessoa, e a outra pessoa força essa pessoa que não está afim a ter atos sexuais, ilude essa pessoa para que essa pessoa tenha, droga essa pessoa para que essa pessoa tenha atos sexuais, tudo. Isso é uma atitude de uma pessoa que não tem um bom caráter, uma boa índole, uma boa ética,
que ela tá com algum problema ali, ela tá cometendo um crime, tá fazendo uma coisa absurda, infringindo a liberdade da outra pessoa, passando do limite. A liberdade é aquele negócio, a minha liberdade acaba onde começa a sua liberdade. A sua liberdade acaba onde começa a minha liberdade. Então, assim, o que acontece na religião, por exemplo? A religião, cada religião tem lá sua interpretação de como é Deus, do que é Deus, e um conjunto de conceitos e regras que, tipo, você tem que fazer aquilo, você precisa de fazer aquilo para ser salvo por Deus. Você não pode fazer aquilo, você não pode pensar daquela forma, porque se você fizer aquilo e pensar daquela outra forma, você não vai ser salvo por Deus. Então, tipo, se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo por Deus. Aí, o que cada um tem que pensar é o seguinte: cada religião interpreta de uma maneira. Beleza, liberdade, cada um pensar como pensa, entender como entende as coisas. Mas tem que ver, tipo, se essas coisas que você precisa fazer, que a religião diz que você precisa de fazer para ser salvo, realmente, ou se você quiser vai ser condenado e tal, você tem que ver se essas coisas que você precisa fazer, que você tem que fazer, senão inflige a liberdade errada. Essa questão de julgar o outro tá errado. Então, assim, você pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa, desde que não inflige a liberdade do outro. E da mesma forma, o outro, você tem que dar liberdade para que os outros também possam fazer isso. Fazerem o que quiser, pensar para enganar o outro, para tirar vantagem em cima do outro, para prejudicar o outro de uma forma ou de outra. Você sabendo que você não faz nada dessas coisas, você está com a consciência tranquila. Então você está em paz, você está feliz. Então tá aí o vídeo, paz para todos, fui.